Bem-vindos a uma jornada através de uma história marcada por mistério e tragédia. Eu me chamo Ana Monte e você está no canal Curiosamente. Hoje, mergulhamos no enigmático caso do Lago Nils, um lago vulcânico situado nas colinas isoladas do noroeste dos Camarões, um local de beleza natural que se tornou o cenário de um dos mais devastadores desastres naturais do século XX. Este é o relato do Lago da Morte e do tsunami de gás, que levou a uma catástrofe inimaginável. Em meio à vasta e rica paisagem dos Camarões, com sua biodiversidade exuberante e comunidades que vivem em harmonia com a natureza, o Lago Nils se destaca como uma maravilha geológica. Formado na cratera de um vulcão inativo, suas águas profundas e azuis escondiam um segredo letal, uma ameaça que permanecia dormente, mas pronta para se desencadear. A vida ao redor do lago seguia seu curso normal, com as comunidades locais desfrutando da tranquilidade e dos recursos naturais oferecidos pelo ambiente. No entanto, sob essa aparente serenidade, processos geológicos e químicos estavam em andamento, preparando o palco para um evento que desafiaria a compreensão humana e deixaria uma cicatriz permanente na história e na memória das pessoas afetadas. Naquela fatídica noite de agosto de 1986, o que começou como uma situação ordinária rapidamente se transformou em um pesadelo. O desastre que se seguiu não foi apenas uma demonstração do poder imprevisível da natureza, mas também um teste para a ciência e a resiliência humana. O Lago Nils, em questão de horas, passou de um símbolo de beleza natural para um lembrete da nossa vulnerabilidade diante das forças ocultas da Terra. Acompanhe-nos enquanto exploramos o que aconteceu no Lago Nils, as vidas que foram irreversivelmente alteradas, e os esforços heróicos para compreender e prevenir que tal catástrofe se repita. Esta é a história do Lago da Morte, um evento que não só marcou profundamente Camarões, mas também reverberou em todo o mundo, mudando a forma como vemos e interagimos com nosso ambiente natural. Mas antes, se inscreve em nosso canal e ativa as notificações para ficar por dentro de mais assuntos interessantes. Não se esquece de deixar o seu like, ele é muito importante para nós. Em um recanto tranquilo dos Camarões, distante dos caminhos mais percorridos, repousava o Lago Nils, um lago vulcânico encravado nas profundezas de colinas exuberantes e florestas densas. Este lago, um espelho d'água sereno e aparentemente inofensivo, era cercado por aldeias cujos habitantes compartilhavam uma vida simples e pacata, em harmonia com a natureza que os rodeava. O Lago Nils, com suas águas azul profundo, não era apenas um ponto de beleza natural, mas também um recurso vital para as comunidades locais, fornecendo-lhes água, peixes e um local de encontro comunitário. No entanto, sob esta calma superfície, as águas do Lago Nils ocultavam um perigo mortal. Formado na cratera de um antigo vulcão, o lago era um reservatório natural de gases vulcânicos, principalmente dióxido de carbono, CO2. Este gás, liberado das profundezas da Terra, acumulava-se silenciosamente nas águas profundas do lago. A natureza estratificada do lago, onde as águas frias e densas ficavam no fundo, sem se misturar com as camadas superiores mais quentes, contribuía para a armazenagem do CO2 em suas profundezas. Com o passar do tempo, o lago tornou-se uma bomba relógio subaquática, saturado com um volume crescente de gás dissolvido, à espera de um gatilho para liberar sua força mortal. Nas aldeias que pontilhavam as colinas ao redor do lago, a vida seguia seu ritmo normal. Os habitantes, alheios ao perigo que se escondia abaixo da superfície tranquila, ocupavam-se com suas atividades diárias, agricultura, pesca e a criação de animais. Crianças brincavam nas margens do lago, mulheres lavavam roupas em suas águas, e homens consertavam suas redes de pesca, preparando-se para o trabalho do dia seguinte. A relação das pessoas com o lago era de respeito e dependência, uma conexão profundamente enraizada em suas tradições e modo de vida. Este cenário idílico, no entanto, estava prestes a ser drasticamente alterado. O que ninguém nas aldeias ao redor do Lago Nils poderia prever era que a combinação única de geologia, química e circunstâncias ambientais convergiria em uma catástrofe natural de proporções épicas. Uma catástrofe que não apenas mudaria para sempre a paisagem física e emocional da região, mas também serviria como um alerta para o mundo sobre os perigos ocultos que podem se esconder em locais de beleza aparentemente inofensiva. Era uma noite típica de agosto em 1986, nas aldeias que cercavam o Lago Nils.
As famílias haviam terminado suas refeições e se recolhido para suas casas. Crianças dormiam enquanto seus pais compartilhavam histórias e planejavam as atividades do dia seguinte. Nada indicava que esta seria uma noite diferente de qualquer outra, mas, nas profundezas do lago, uma força letal estava prestes a se libertar. Conforme a noite se aprofundava, uma série de eventos subaquáticos passou despercebida. No fundo do lago, a pressão das águas profundas e a acumulação de dióxido de carbono atingiram um ponto crítico. Talvez desencadeada por um leve tremor sísmico, uma mudança de temperatura ou um deslizamento subaquático, uma reação em cadeia começou no coração do lago. De repente, como se uma rolha gigante tivesse sido retirada, o dióxido de carbono acumulado começou a ser liberado. Com um estrondo que rompeu a quietude da noite, uma coluna de água e gás foi expelida para o ar. O barulho ecoou pelas colinas, despertando muitos com seu som assustador. O que se seguiu foi uma cena quase apocalíptica. Uma nuvem densa de dióxido de carbono, pesada e invisível, começou a se espalhar rapidamente pela terra, seguindo os contornos do terreno. Como uma onda silenciosa, o gás cobriu as aldeias vizinhas, invadindo casas e cabanas. As pessoas, surpreendidas em seu sono, foram envolvidas pela nuvem asfixiante. O dióxido de carbono, deslocando o oxigênio do ar, tornou a respiração impossível. Famílias inteiras foram superadas em suas camas, vítimas de uma catástrofe que aconteceu tão rápido que ninguém teve tempo de entender o que estava acontecendo. Animais, igualmente vulneráveis, sucumbiram ao gás, criando uma cena de desolação nas fazendas e nos campos. A natureza silenciosa e rápida do desastre deixou poucas chances de fuga ou sobrevivência. À medida que a nuvem se dissipava, o amanhecer revelou uma paisagem marcada pela tragédia. Aldeias inteiras foram transformadas em cenários fantasmagóricos, com corpos encontrados em posições de vida cotidiana, um testemunho mudo da velocidade e brutalidade do desastre. A notícia do desastre no Lago Nils se espalhou rapidamente, e o mundo acordou para a realidade de um fenômeno natural até então pouco compreendido. O que aconteceu naquela noite mudaria para sempre a percepção sobre os perigos ocultos em lagos vulcânicos e impulsionaria a ciência a buscar maneiras de prevenir tais eventos no futuro. Na manhã seguinte ao desastre do Lago Nils, as aldeias ao redor do lago acordaram para um cenário de desolação e perda incompreensível. O silêncio que reinava era um testemunho sombrio da tragédia que havia ocorrido. Mais de 1.700 pessoas perderam suas vidas, e as comunidades que antes vibravam com a vida e a atividade estavam agora imersas em uma atmosfera de luto e choque. As vítimas do desastre foram encontradas em suas casas, muitas em posições de descanso, evidenciando a rapidez e a natureza silenciosa da catástrofe. Famílias inteiras foram apagadas em questão de minutos, deixando atrás de si apenas memórias e a dor da perda. Para os poucos que sobreviveram, a realidade de perder parentes, amigos e vizinhos de uma só vez foi avassaladora. O trauma psicológico e emocional dessa noite permaneceria com eles pelo resto de suas vidas. Não foram apenas vidas humanas que foram perdidas, a fauna local também sofreu um golpe devastador. Animais domésticos, vida selvagem e aves foram encontrados mortos em grande número, uma perda ecológica que desestabilizou o delicado equilíbrio do ecossistema local. A vegetação nas proximidades do lago também foi afetada, com muitas plantas morrendo devido à alta concentração de dióxido de carbono. O desastre chamou a atenção da comunidade internacional, que respondeu com ajuda humanitária e apoio científico. Equipes de resgate e médicos chegaram para prestar assistência, enquanto cientistas de todo o mundo se reuniram para investigar a causa do desastre. Este evento trágico se tornou um estudo de caso crucial para entender os riscos associados a lagos vulcânicos e desenvolver estratégias de prevenção. Para as comunidades afetadas, o desastre foi um ponto de inflexão. Muitos sobreviventes foram forçados a deixar suas casas e terras ancestrais, mudando-se para áreas mais seguras. Houve um esforço coletivo para reconstruir, mas o trauma daquela noite permaneceu, alterando profundamente a relação das pessoas com o ambiente natural. O desastre do Lago Nils deixou um legado de dor, mas também de aprendizado. Ele destacou a necessidade de maior conscientização e educação sobre os perigos naturais. A tragédia tornou-se um poderoso lembrete da força imprevisível da natureza e da importância do conhecimento científico e do planejamento de emergência em áreas de risco.
Este evento catastrófico no Lago Nils serviu para reforçar a importância da solidariedade humana e do respeito pelo poder da natureza. A história das vítimas e sobreviventes do Lago Nils é uma que ecoa com as lições de resiliência, adaptação e a busca incansável pela segurança e compreensão em um mundo em constante mudança.